Salve os irmãos na paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. E depois eu só vou ler em Gálatas, capítulo de número 5, e apenas o versículo 1. Josué, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz o seguinte: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar haver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, rapidamente vamos trazer uma meditação para os irmãos que se encontra aqui nessa passagem de Josué capítulo 5, versículos 6 e 7, e Gálatas capítulo 5, versículo 1. O título dessa mensagem é Liberto, mas não livre. Como assim? Tem pessoas que estão libertas, mas não estão livres. Os irmãos vão entender isso aí. Eu estava lendo um livro esses dias atrás, e o livro estava ensinando como treinar pulgas e como treinar elefantes. E eu achei muito interessante, porque eles disseram o seguinte: quando você pega essas pulgas, você coloca dentro de um vidro, e aquele vidro tem uma certa altura. E para aquelas pulgas não pularem do vidro e se perderem, eles colocam uma tampa. E aquela tampa, quando eles colocam a tampa, aquelas pulgas lá dentro daquele vidro vão pular e elas vão tentar sair do vidro. Vão tentar sair para a liberdade. Elas não vão conseguir, porque todas as vezes que elas pularem, elas vão bater na tampa. E aí elas se cansam de tanto bater na tampa. Chega uma determinada hora em que elas só vão pular até a altura da tampa. E aí elas vão se cansar mais ainda, que elas vão pular até menos. E aí durante todo o tempo que aquela tampa estiver ali, elas vão acostumar, elas vão achar que estão presas, que não adianta mais pular, porque não vão estar libertas mais nunca. É tão provável isso que, se tirar a tampa do vidro, elas não vão tentar mais sair daquele vidro. Porque elas foram condicionadas a ficarem ali, elas foram limitadas. Elas pensam que estão presas. Então elas se cansaram tanto de lutar pela liberdade que elas já não tentam mais sair do vidro. E eu achei interessante também da forma como se treina o elefante. Eles falam que pegam um elefante pequenininho ainda e pega uma corda, amarra no seu pescoço e pega um toco quase do tamanho do elefante, e aí amarra aquela corda no toco. E aí aquele elefante, a princípio, vai tentar se soltar daquele toco. Está amarrado a corda, o toco está ali, e como o elefante é pequeno ainda, ele não consegue se livrar daquele toco. Mas o elefante tenta por um dia, 2 dias, 3 dias, até se cansar. E ele olha para a corda, olha para aquele toco, e ele mesmo pensa consigo mesmo: essa corda e esse toco são maiores que eu não consigo me libertar disso aí. E aí aquele elefante vai crescendo pensando que a corda e o toco são mais fortes que ele. E o elefante fica grande a tal ponto de ter muita força, porém ele acha que ainda está limitado à corda e ao toco. E interessante, irmãos, é que essa ilustração mostra como os filhos de Israel estavam. Os filhos de Israel estavam também limitados. Os filhos de Israel estavam libertos, mas não estavam livres. A semelhança do grupo de pulgas que estejam dentro de um vidro.
Elas estão acostumadas a viver ali dentro. A tal ponto que tiram a tampa, elas acham que a tampa ainda está ali. A tal ponto que um elefante, ele já está grandão. Ele acha que está sendo menos forte do que uma corda, do que ali um toquinho que está segurando ele, sendo que ele é forte o suficiente para arrancar tudo, para acabar com tudo e ficar livre. A Bíblia fala assim que Jesus Cristo, ele veio anunciar aos cativos a liberdade. Jesus Cristo veio nos anunciar a liberdade. E existem muitas pessoas, irmãos, que estão libertos, mas não estão livres. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a condição desse povo aqui, os filhos de Israel. Os filhos de Israel, eles estavam no deserto. Diz a Bíblia que uma geração inteira morreu naquele deserto. Mais de 2 milhões de pessoas morreram naquele deserto. Porque estavam acostumados com a murmuração, estavam acostumados a desobedecerem, estavam acostumados a viver uma vida limitada. Eles estavam acostumados a viver uma vida do Egito. Olha bem, eles estavam ali com a liberdade naquele deserto. Eles estavam livres para irem para a terra de Canaã. Só que a mente deles estava ainda lá no Egito. Eu achei interessante o seguinte, irmãos, porque esse povo estava tão acostumado com o Egito, que quando Moisés, ele foi lá com aquelas 10 pragas, foi com todo o braço forte do Senhor e libertou o povo de Israel, diz a Bíblia que o povo, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, ter contemplado tantas bênçãos, tantas maravilhas de Deus, como a água saindo da rocha, como o maná que Deus derramou ali no deserto para o povo comer. Deus fez milagres, maravilhas, venceu reinos, nações, povos mais fortes e mais poderosos do que os israelitas. Mas mesmo assim, esse povo estava querendo viver a vida lá no Egito. Quando a gente olha na palavra de Deus aqui em Números, capítulo de número 11, versículo de número 5. Olha o que eles dizem aqui. Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. O povo estava acostumado com a vida do Egito. O povo aqui, na verdade, não estava com saudade de Faraó, porque Faraó os afligia. Faraó mandava açoitá-los. Faraó mandava aumentar a quantidade de hora extra que eles tinham que fazer, a quantidade de trabalho, diminuía a quantidade de sono que eles tinham. Eles tinham menos hora para dormir, eles tinham menos hora para ficarem ali desfrutando da família. Eles não tinham saudade de Faraó, mas eles tinham saudade da vida que Faraó dava para eles lá naquele Egito. Não será que muitas vezes nós não estamos assim, não? Vivendo como o povo de Israel naquele deserto, eles lembravam da forma como eles viviam. Eles queriam a comida de Faraó, a comida do Egito. Existem pessoas assim. Esses dias atrás, infelizmente, eu vi alguém postando os filhos dançando aí um forró. Filhos dançando forró, uma música aí mundana. E olha, irmãos, que coisa! Crente ensinando os filhos a dançarem em forró. Era para essa geração nova já aprender na igreja a temer ao Senhor, a ter uma criação na presença de Deus e temer ao Senhor, obedecer às doutrinas bíblicas. Mas, na verdade, estão ensinando seus filhos a dançarem músicas mundanas. E olha, irmãos, depois quando essas crianças crescerem, aí chega em nós e pede: Pastor Joel, Pastor Nilson, Pastor José Antônio, ajuda-me em oração, porque meu filho quer viver na boate, meu filho quer viver na gandaia, meu filho quer viver nas bebidas, meu filho quer viver nas mulheradas. Mas você que ensinou seus filhos desde cedo, você está liberto, mas não está livre, meu irmão. Você está liberto, mas você está se colocando debaixo de um jugo
que você mesmo já era para ter vencido ele há muito tempo. E você não faz, mas você ensina seus filhos a fazerem. E a Bíblia fala assim que culpados são somente aqueles que estão fazendo? Não, mas aqueles também que consentem. Você está consentindo. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, irmãos. Os israelitas, eles estavam livres lá do Egito, mas a mente deles estava condicionada a viverem como um egípcio. Quantos crentes libertos, né? Nós temos hoje, livres na casa do Senhor. Quantas pessoas que o Senhor já alcançou eles através do Evangelho. Quantas pessoas estão na igreja, ceando, participando da Santa Ceia, participando da comunhão, dos conjuntos. Pessoas que muitos deles até têm dons espirituais, falam em línguas estranhas, eles cantam em nosso meio, pregam também. Alguns deles se destacam porque falam até em profecia, porém tem alguma coisa dentro deles que precisa sair, que precisa de libertação, que precisa de estar saindo para fora para que Deus venha limpar, para que ele não venha estar como um egípcio lá no mundo. Pessoas que estão ceando há tanto tempo, há 10, 15, 20 anos, mas de vez em quando está no cigarro, está na bebida, de vez em quando está lá no vinhozinho. Existem pessoas que estão libertas, mas não estão livres. A semelhança, irmãos, desse elefante, né? O elefante está pequenininho, ele está limitado, mas ele começa a crescer, mas a mente dele está condicionada, ele acha que a corda e aquele toquinho é maior que ele. Irmãos, você pode ter certeza que você está liberto, você está livre pelo sangue de Jesus Cristo. Não estamos limitados a isso, não. Jesus Cristo nos chamou para a liberdade. Foi o que o Senhor falou aqui. A igreja, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui, no capítulo 5 de Gálatas, eles estavam achando que o cristianismo tinha que ser completado com a circuncisão. Eles achavam que eles deveriam se colocar debaixo do jugo da lei. E Paulo, ele fala para eles o seguinte: olha, vocês estão libertos em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo é suficiente. Vocês não precisam voltar a esses rituais, não. Vocês estão libertos para com isso. Vocês não podem de forma alguma voltarem a praticar essas coisas, porque da lei nós já saímos. Eles estavam se colocando debaixo desse jugo, debaixo dessa servidão. Irmão, será que muitas vezes nós não nos colocamos debaixo de um jugo da servidão? Muitas vezes nós estamos desse jeito. Cristo nos libertou. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. A verdade, irmãos, não é uma ideologia. A verdade que nós defendemos, que a Bíblia ela nos apresenta, não é uma ideia. A verdade que a Bíblia nos apresenta não é algo que foi apresentado por Sóstenes, Platão, Aristóteles. Não. A verdade que a Bíblia nos oferece, que a Bíblia apresenta, se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. E essa verdade nos liberta. Essa verdade nos liberta do pecado, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do nosso orgulho, nos liberta de tudo aquilo que nos atrai lá no mundo. Essa liberdade, irmãos, nos convida. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa liberdade que Cristo nos oferece é uma liberdade tão ampla, uma liberdade tão grande, que nós mesmos, irmãos, ficamos com medo, porque nós sabemos que a liberdade é algo tão extraordinário que nós estamos até livres para deixar Jesus. Olha que liberdade! Se não se lembra, lá em João capítulo 6, a partir do versículo 67 em diante, a Bíblia fala que Jesus Cristo,
ele tinha ensinado à multidão, e a multidão achou que o discurso de Jesus Cristo era um discurso muito pesado, era duro aquele discurso. E a multidão começou a reclamar: esse homem está pregando muito pesado, essa pregação aí é uma pregação que deveria ser mais para aliviar o nosso ego, uma pregação mais de autoajuda. Nós estamos em um império romano, escravizados aqui, e Jesus Cristo vem exigir de nós aí. Não, ele está exigindo muito de nós. Aí a multidão o deixou, só ficaram os 12. E quando ficaram somente os 12 apóstolos, Jesus Cristo olha para os seus discípulos e pergunta o seguinte: olha, vocês também não querem seguir a multidão? Vocês estão livres para seguir. Se quiserem ir, podem ir. A porta está aberta. Mas Pedro, ele disse o seguinte: Jesus, para onde iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, nós estamos livres do pecado. Nós estamos livres até mesmo para abandonar a igreja. Estamos livres até mesmo para não obedecer a palavra. Olha a liberdade, olha que livre-arbítrio que Deus nos entregou. Olha, irmãos, estamos livres para fazer o que nós quisermos. Estamos livres do céu se a gente quiser. Estamos livres do inferno se a gente quiser. Defina aí o que você quer da vida. Você vai se meter debaixo do jugo do diabo, do jugo do pecado, do jugo da escravidão, ou tu vai se colocar debaixo do jugo de Cristo, do jugo do Mestre. Você vai aceitar essa vida de liberdade pela qual Cristo te chamou. Nós estamos libertos, meu irmão. Nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Não devemos estar querendo viver como os israelitas lá naquele deserto. O israelita achava muito boa a ideia da terra prometida. Eles achavam muito boa a ideia da terra que mana leite e mel. A gente também acha muito boa a ideia de uma terra eterna para nós, de uma vida eterna de gozo, de paz, sem dor, sem aflição, sem doença, sem coronavírus, sem nenhum câncer, sem enfermidade, sem cansaço. Uma vida em que nós vamos viver somente para adorar a Deus, para agradá-lo, e uma vida de conforto eterno. A gente está muito atraído por essa vida. Só, irmãos, que a gente, além de estar atraído por essa vida, a gente quer viver os dois mundos, né? Como os israelitas, eles queriam viver o mundo de Canaã, na terra que mana leite e mel, mas queriam também viver a vida como o egípcio, andar como o egípcio, vestir como o egípcio, comer como o egípcio. Eles queriam se relacionar com o egípcio, andar na idolatria como o egípcio. Eles queriam fazer tudo como o egípcio. Será que você não está assim também, não? Você está querendo ir para o céu, querendo que sua família vá para o céu, querendo que a igreja entre no céu, mas você quer participar dos dois mundos. E a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Sabe por quê? Porque a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. E a Bíblia ainda complementa: e o mundo passa, todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não tem como você participar dos dois mundos, meu irmão. Não tem como você querer as bênçãos de Deus e ao mesmo tempo desfrutar dos prazeres mundanos. Não podemos de forma alguma. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, lá fala assim que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E há um progresso nisso tudo, há um progresso, porque a pessoa ela começa a querer ter intimidade com o mundo. Ela vive a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Aí ela passa a ter amizade com o mundo. Aí como ela se aproxima do mundo, tem amizade com o mundo, daqui a pouco ela começa a amar o mundo. E amar o mundo é inimizade contra Deus. Não tem como você amar o mundo e você não amar a Deus. Não tem como você ficar em cima do muro. Nós temos, irmãos, que decidir quem nós devemos servir. Nós temos que servir a Deus ou servir ao diabo. Essa decisão é nossa. Basta você tomar a decisão e seguir essa decisão. Só que, escute uma coisa: Deus não vai forçar ninguém a fazer nada por ele.
Deus não vai fazer com que uma pessoa venha fazer alguma coisa contra a sua própria vontade. Irmãos, é interessante, Deus faria um favor para mim. Deus faria um favor para mim. Se Ele colocasse um chip na minha cabeça e falasse, tu nunca mais vai pecar, você está programado para não pecar. Olha que bênção, olha que milagre. Olha, eu quando chegasse lá no céu, eu ia falar assim, muito obrigado por ter feito isso por mim, obrigado. Mas Ele não faz isso, né? Ele não faz. Nós temos um livre arbítrio. Essa arma que Deus nos deu, esse privilégio, ao mesmo tempo que é privilégio, é uma arma que Deus nos deu, que pode ser usada contra nós mesmos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer as nossas escolhas certas. Nós não podemos fazer isso. Nós olhamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. A igreja em Laodiceia, ela não era nem fria, nem era crente. Era uma igreja morta. Era uma igreja que estava vivendo nos dois mundos. Era uma igreja que estava querendo orar, consagrar, adorar a Deus, cantar, pregar, evangelizar, porém, ao mesmo tempo, estava querendo desfrutar dos prazeres ali de Laodiceia. Queria viver na idolatria, na prostituição, na lascívia, na mentira, queria comprar e não pagar, queria fazer tudo aquilo que não agradava a Deus, porém, queria participar das bênçãos de Deus. E olha o que o Senhor fala, como vocês mesmos, não são quentes, nem são frios, estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Irmãos, a Bíblia fala lá no livro das cartas paulinas, lá fala assim que quem está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como nós estamos em Cristo, a Bíblia fala assim que nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Eu não sei que parte você é do corpo de Cristo. Se eu for uma unha, está bom demais. Se eu for uma célula do corpo de Cristo, está bom demais. Se eu for um fio de cabelo do corpo de Cristo, está bom demais. Eu quero participar do corpo de Cristo, isso para mim está bom demais. Mas escuta só, a Bíblia fala assim que mesmo nós estando inseridos no corpo de Cristo, se nós vivemos os dois mundos, pé na igreja e outro pé no mundo, essa época de pandemia, irmãos, está sendo um perigo. Estamos preocupados com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com os pais que estão ensinando as crianças, os adolescentes, os jovens, estão dando mau exemplo. Os filhos fazem e eles ainda aplaudem. Irmãos, eu quase chorei esses dias atrás quando vi. Que coisa! Irmãos, olha bem, dando mau exemplo. Que coisa horrível. E Jesus Cristo foi e falou assim, apesar de vocês estarem em mim, apesar de vocês terem sido transformadas em nova criatura, mas se vocês continuarem nessa mornidão, eu vou vomitar vocês. Deus vomita parte do corpo dele, que antes estava inserido nele. Isso, irmãos, é sério, é sério. A gente não está pregando mais sobre santificação, mas Deus exige santificação. Deus exige. Lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, lá fala assim, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Interessante que esse versículo não fala, vou fazer maravilha no meio de vocês para vocês se santificar. Negativo. Tem gente querendo ver as maravilhas de Deus, ver as portas abertas, ver Deus batizando com o Espírito Santo, distribuindo os seus dons espirituais, ver Deus abrindo as portas, fazendo com que os seus filhos, até mesmo eles, passem um concurso público, abre as portas infinitas para eles, mas não querem se santificar. Mas primeiro o Senhor fala assim, santificai-vos. Aí amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Primeiro temos que nos santificar. E crentes vivendo uma vida como se Deus fosse os seus servos. Não, Deus é Senhor, Deus é soberano, é Deus que manda, é Deus que dita as regras. Nós apenas obedecemos. Se nós escolhemos ser igreja, se nós escolhemos ser povo de Deus, nós temos que andar em uma vida santa, irrepreensível na presença dele. Nós temos que abraçar o Evangelho, esse Evangelho que transforma as nossas vidas. A Bíblia fala que mais de 2 milhões de pessoas saíram lá do Egito. Irmãos, e mais de 2 milhões de pessoas morreram naquele deserto. Sabe por quê? Porque queriam viver como egípcios.
Quantas pessoas, irmãos, infelizmente, estão congregando com a gente, mas não vão entrar no céu? Apesar de ouvir dos nossos pastores, dos nossos líderes, apesar de ouvir pregações pesadas, pregações de arrependimento, de arrebatamento, pregações de que Jesus Cristo exige uma vida santa, irrepreensível, uma vida imaculada, que Jesus Cristo vem buscar uma igreja preparada para as boas obras. Mas apesar disso, muitos vão ficar, sabe por quê? Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Jesus Cristo um dia, ele perguntou: a quem eu vou comparar essa geração? Ah, sim, já sei. Vou comparar essa geração como se fosse alguém que estivesse na praça e aí alguém tocasse flauta para eles dançarem e eles não têm reação nenhuma. Não tem reação nenhuma. Ficam lá parados. Na hora de dançar eles não dançam. Na hora de sorrir eles não sorriem. Na hora de eles estarem aí sorrindo, estão chorando. Na hora de chorar, estão sorrindo. Eles não têm uma reação certa. Irmãos, e muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas eles não têm aquela reação de arrependimento. Então, irmãos, ainda há tempo de se arrepender. Os israelitas, eles caminharam para morrer naquele deserto. Somente a descendência deles, os filhos deles, entraram na terra de Canaã. E quando os filhos deles entraram na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, eles puderam olhar para trás e puderam perceber por que os seus pais não entraram na terra que mana leite e mel. Sabe por quê? Porque eles queriam viver como egípcios. Como você está vivendo hoje? Como está sendo a sua vida? A Bíblia fala: olhai por vós mesmos, para ver se vocês permanecem na fé. Será que nós estamos permanecendo na fé? Ah, pastor, é porque o senhor sabe que eu não estou indo para a igreja por causa do Covid. Não, eu não estou falando de você vir para a igreja. Porque a igreja, a gente sabe muito bem que essas quatro paredes não são a igreja. A igreja é invisível. A igreja universal é uma igreja invisível. Essa igreja invisível é a igreja que Jesus Cristo vai vir buscar. Essa igreja invisível, ela é a igreja que é composta pelos crentes que já morreram, pelos crentes da Igreja Batista Mundial, Deus é Amor, Assembleia de Deus, igrejas de tantas denominações. Essa igreja invisível, Mas como você está? Como você está vivendo? Você está examinando a si mesmo? Nós sabemos que nessa época agora, nós estamos com tempo sobrando, porque estamos em casa e muitas pessoas estão especializando na vida alheia, né? Olhando no Zap, no Face, estão olhando muito para ver como está a vida dos outros, se os outros estão se divertindo ou não. Então a gente está se especializando muito na vida dos outros. Mas será que a gente está olhando para a nossa vida? Se nós permanecemos na fé, se nós estamos ainda na presença de Deus, adorando a Ele, engrandecendo o seu nome, valorizando aquilo que Ele nos deu, uma vida nova, uma vida para a santificação. Por isso que Cristo nos libertou. Não podemos nos colocar novamente debaixo de um jugo desigual. Nós queremos a terra prometida? Nós queremos. Tem um céu nos esperando. A Bíblia fala assim, em Romanos, que aquilo que Deus tem para nós, o olho nunca viu, nunca subiu no ouvido do homem, o coração nunca imaginou. São coisas, irmãos, inefáveis, coisas não imagináveis, são coisas extraordinárias. Mas são essas que Deus preparou para nós. Nós queremos tudo isso, mas nós estamos querendo essa vida eterna, mas muitos de nós não estamos querendo deixar uma vida de prostituição, uma vida de lascívia, uma vida de promiscuidade, esses pecados enterrados aí, e as pessoas estão vivendo uma vida inútil, porque elas não vão participar nem da eternidade com Deus, e nem desfrutam de uma vida plena de comunhão com o Senhor nessa terra, porque elas estão se colocando debaixo de um jugo desigual, um jugo do pecado. Irmãos, olha bem, pessoas que não perdoam o seu irmão, pessoas que há 15, 20 anos atrás, alguém fez alguma coisa contra ela na igreja, ela ainda pensa nisso, ela ainda se dói por isso, ela se machuca por isso. Irmão, você está liberto disso. Olha a força do elefante, isso é um toquinho aí, ó. Você é um elefante, você está sendo segurado por uma cordinha, por um toquinho. Olha a tampa lá do vidro,
já foi aberto, você pode pular, você está liberto. A Bíblia fala assim que se algum irmão tem alguma coisa contra você, chega nele. Fala, olha, você me magoou, fez isso, fez aquilo, nós precisamos entrar no céu juntos. Deus, Ele vai nos abençoar, vamos fazer uma oração, vamos nos perdoar, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, quantas pessoas, elas estão magoadas, afligidas, porque não confessam o seu pecado, não conseguem deixar a bebida, o álcool, deixar o cigarro, deixar amantes, deixar tantas coisas que são mínimas, irmãos, estão presas a pepino, a melão, estão presas a cebola, a coisas do Egito. Estão presas com coisas simples aqui, sendo que Deus tem uma terra que emana leite e mel para nós. Deus, irmãos, cobre toda a oferta desse Egito. O que é que o diabo tem oferecido para você? Deus cobre a oferta, Deus cobre isso tudo. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te dar. Valorize isso na sua vida. Jesus, irmãos, estava prestes a vomitar uma igreja em Laodiceia. Mas Jesus Cristo, ele, antes de vomitar ela, lá no livro de Apocalipse 13:20, ele fala assim, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Interessante que a gente fala muito esse versículo para um ímpio lá fora, né? Para alguém que não conhece Cristo, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Jesus Cristo está batendo na porta de uma igreja. Eis que estou à porta, sou eu que estou, e Jesus Cristo estava dentro. Jesus Cristo estava fora da igreja. Jesus Cristo estava batendo, querendo entrar. Será que Jesus Cristo está querendo bater na tua porta, querendo entrar, querendo que você tire tudo isso que está te colocando debaixo de um jugo, né? E olha, existem muitas pessoas presas. Você tem que se libertar disso. Mas, pastor, como eu consigo? Tenha a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12. Para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se transforme na meditação da palavra de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 em diante. Tudo que é bom, honesto, agradável, se há algum louvor, se há uma boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que você está se ocupando de coisas inúteis nessa vida? Será que você se colocou debaixo de um jugo desigual? Será que seus filhos, sua família está debaixo de um jugo desigual? Então, se prepare, porque Cristo quer te libertar. Mas escuta, Cristo te chamou para a liberdade. Cristo te chamou para a liberdade. Você fica debaixo de um jugo se você quiser. Você fica debaixo do pecado se você quiser. Você fica debaixo da depressão se você quiser. Você fica debaixo dessa vida inútil se você quiser. Porque Cristo, Ele nos assentou nas regiões celestiais. Deus nos assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus, irmãos, nos ofereceu paz. Jesus Cristo, Ele falou o seguinte: eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. É uma paz diferente, uma paz que excede todo o entendimento. Nós temos que entender essa palavra aqui. Se você, porventura, está debaixo de um jugo da servidão, então saiba que Cristo te libertou e não se coloque debaixo de um jugo da servidão, em nome de Jesus.